Bem-vindos, caríssimos alunos, à nossa segunda aula da disciplina de Lógica e Pensamento Crítico. Na primeira aula, nós vimos alguns elementos bastante gerais sobre lógica, a sua gênese, o contexto da lógica tradicional, princípios que estabelecem a lógica clássica, que são fundamentais, enfim, noções como termos, proposições, silogismos, deduções, induções, etc. Esses elementos são básicos para que a gente possa aprofundar aí gradativamente na percepção, não é, do mecanismo lógico de acordo com a lógica tradicional. Obviamente, não podemos esmiuçar cada um dos detalhes. São noções apresentadas de forma mais ou menos gerais e que podem ser aprofundadas aí conforme o interesse de vocês, desde que percebam a importância, não é, no manuseio dessas noções e dessas ferramentas. Nessa segunda aula, nós vamos aprofundar um pouquinho em algumas noções, apresentando outros conceitos que vão servir aí para que possamos aprender a detectar o pensamento correto e que possamos também, não só detectar, mas também utilizar aí um processamento razoável, de acordo com as melhores regras de inferência. Bom, falamos agora sobre proposição condicional ou implicação. Então, nós falamos sobre silogismos e proposições. Aqui nós vamos falar de uma proposição que depende de uma condicional. Então, nós temos a estrutura se P, então Q. Por exemplo, se a lua é feita de queijo, então 2 mais 2 igual a 5. Curiosamente, essa implicação, essa condicional aqui, é verdadeira, mesmo que o antecedente e o consequente sejam falsos. O que é o antecedente? É o P, é o que vem antes do então. E o que é o consequente? O que vem depois do então, correto? Nós temos antecedente, lua é feito de queijo. Consequente, 2 mais 2 igual a 5. Antecedente e consequente são falsas. Porém, a implicação é verdadeira. Isso é, digamos, uma particularidade da implicação de acordo com a lógica contemporânea. Nós podemos construir uma tabela, chamada de tabela de verdade, de uma implicação. Nós vamos considerar as duas componentes como sendo as letras P e Q, que funcionam como variáveis para outras proposições, e a partir dessas duas proposições, nós construímos uma terceira, chamada de implicação ou condicional. Na tabela, nós colocamos todas as combinações possíveis dos valores de verdade V e F para P e Q. Como são duas variáveis com dois valores possíveis, por um exercício de análise combinatória, nós concluímos que são 4 possibilidades: verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Pois bem, o que nós podemos perceber aqui é que a verdade implica falsidade, é considerada falsa, e as demais implicações são verdadeiras. O que isso significa? Significa que a implicação é tal que da verdade eu não posso concluir a falsidade, mas da verdade eu posso concluir a verdade e da falsidade eu posso concluir qualquer coisa. Esta é a noção de implicação material que traz aí essa curiosa situação em que o falso implica falso é o verdadeiro. Isso porque a única restrição é verdadeiro implica falso. Não posso concluir algo falso a partir de algo verdadeiro mediante a implicação. Bom, tendo entendimento acerca do que é uma proposição condicional, nós podemos constituir agora um silogismo condicional. Um silogismo condicional é uma inferência cuja premissa maior é uma proposição condicional, cujas proposições componentes são afirmadas ou negadas pela premissa menor. Deste modo, o exemplo: se Maria tomou o remédio, então ela está curada. Maria tomou o remédio, logo ela está curada. Isto aqui é um silogismo condicional. A primeira premissa é uma proposição condicional, é uma inferência se, então. A segunda premissa é o antecedente da implicação. Portanto, estamos diante de um silogismo condicional e nós podemos obter aqui a conclusão. Este caso particular aqui é denominado de modus ponens. É uma regra válida de inferência. Então, toda vez que nós temos se P, então Q, nós temos também P, nós podemos concluir que.
regra do modus ponens. Outro exemplo, se Maria tomou o remédio, então ela está curada. Maria não está curada, logo ela não tomou o remédio. A estrutura formal é se P, então que, não que, é a negação do consequente. Podemos concluir, portanto, a negação do antecedente. Então, P implica que, não é o caso que, então também não é o caso que P. Esta regra válida é chamada de modus tollens. Nós negamos o consequente e concluímos a negação do antecedente. Estes são dois exemplos de silogismos condicionais. Tem um perigo aqui com relação a esses silogismos, pois existem duas formas inválidas, chamadas de falácias, como já mencionamos na aula anterior. São a negação do antecedente e a afirmação do consequente. Elas são muito similares às duas formas válidas, modus ponens e modus tollens. Modus ponens diz o seguinte, se P, então que. P, portanto que. Válido. Modus tollens, se P, então que. Não que, portanto não P. Válido. Agora é inválido o seguinte, se P, então que. Não P, portanto não que. Por que essa inferência é inválida? Vamos considerar o exemplo. Se choveu, então a grama está molhada. Não choveu. Isso garante que a grama não esteja molhada? Não é possível molhar a grama por outros caminhos, por outros meios? Sim, alguém pode ligar um sistema de irrigação, usar uma mangueira e molhar a grama. Portanto, o fato de chover implica grama molhada, mas o fato de não chover não implica grama não molhada. Isso quer dizer, então, que estamos diante de um contra-exemplo para essa inferência. Isso significa que ela não é uma forma válida de inferência. É, portanto, uma falácia chamada de negação do antecedente. De forma análoga, nós podemos afirmar o consequente, esperando obter a conclusão do antecedente, o que não é o caso também. Então, nós temos se P, então que. Eu tenho que, logo P. Não. O mesmo exemplo serve para perceber que isso não é válido. Se choveu, a grama está molhada. A grama está molhada, quer dizer que choveu? Novamente não. Um sistema de irrigação, uma mangueira, etc. Outras formas que não têm a ver necessariamente com chuva. Portanto, se eu tiver grama molhada, eu não posso concluir que choveu. Isso significa que essa forma é inválida, pois apresentamos um contra-exemplo. Esta forma inválida é denominada afirmação do consequente. Então é preciso conhecer as duas formas válidas, modus ponens e modus tollens. Esbocem exemplos para vocês perceberem. E duas formas inválidas, afirmação do consequente e negação do antecedente. Devemos evitar essas falácias. Devo observar que alguns filósofos bastante famosos caíram em erros de raciocínio ao empregar falácias dessa natureza. Passamos agora às proposições disjuntivas. Uma proposição disjuntiva é uma proposição formada por duas ou mais proposições, que são ligadas pelo conectivo ou. Aí nós temos dois tipos de conectivos ou, o ou inclusivo e o ou exclusivo. Então eu tenho duas proposições, eu vou conectar essas proposições. Na implicação nós fizemos isso. Antecedente e consequente são proposições e cria uma nova proposição, implicação. Agora nós teremos uma nova proposição que é uma disjunção. No ou inclusivo, eu posso ter os dois como verdadeiros e o ou exclusivo não posso ter as duas componentes verdadeiras. Vamos ver. Paulo é vendedor ou pai? O que significa isso? Que essa proposição é verdadeira se o Paulo for ou vendedor, ou pai, ou os dois. Ele pode ser um vendedor e pai. Agora, a proposição ou Paulo é vendedor ou Paulo é pai separa as duas possibilidades. Portanto, se Paulo for vendedor e não for pai, a proposição é verdadeira. Se Paulo for pai, mas não for vendedor, a proposição é verdadeira. Mas se ele for vendedor e pai, a proposição é falsa, porque o ou aqui é exclusivo. Ele põe duas possibilidades, mas não ambas. A tabela verdade do ou inclusivo é apresentada na sequência. Vejam só.
as mesmas possibilidades, verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, falso e falso, como consideradas na implicação. E aqui nós vamos ter que a disjunção inclusiva só vai ser falsa quando as duas componentes forem falsas. Ou seja, se eu tenho verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro ou falso ou verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Mas, se nenhuma das opções, nenhuma das possibilidades é verdadeira, então eu não posso dizer que a disjunção é verdadeira. No caso do ou exclusivo, nós vamos ter que as duas componentes falsas são falsas, mas as duas componentes verdadeiras são falsas, como no exemplo do Paulo, que é vendedor e pai simultaneamente. Se for exclusivo, isso vai dizer que é falso, porque é como colocar uma condição. Se for um, não é o outro. Então, se eu digo que são os dois, eu estou negando aquilo que eu estou afirmando de forma exclusiva. A partir de uma proposição disjuntiva, de modo análogo com a indução ou a condicional, nós podemos constituir um novo tipo de silogismo, o silogismo disjuntivo. Um silogismo disjuntivo é uma inferência tendo uma disjunção P ou Q como a primeira premissa e a negação de uma das componentes como segunda premissa. Exemplo, esta maçã é doce ou é vermelha? Isso é uma disjunção inclusiva. Esta maçã não é vermelha. Ora, se ela é doce ou vermelha e não é vermelha, então ela necessariamente é doce. Essa é uma conclusão obtida mediante um silogismo disjuntivo. Bom, de forma análoga, nós poderíamos constituir uma inferência silogística disjuntiva com um ou exclusivo. E então, não vamos perder muito tempo com isso, porque funciona de modo similar com a versão inclusiva. Passamos agora à discussão de dedução, indução, abdução e analogia. Nós já vimos que o silogismo é um tipo de dedução e vimos que modus ponens é um tipo de dedução. É uma forma válida, como nós mencionamos anteriormente. Vejamos um outro exemplo. Se o motor do carro não está dando partida, então as velas de ignição estão avariadas. Vamos assumir que isso seja verdadeiro. O motor do carro não está dando partida, o que podemos concluir por modus ponens, que as velas de ignição estão avariadas. Por quê? Modus ponens diz que se P, então Q, eu tenho P, portanto eu tenho Q. Correto? Ou ainda, se A, então B. Se eu tenho A, eu posso concluir B. Este exemplo é válido porque é uma aplicação da regra modus ponens. Isso é uma dedução. Vamos ver outra versão do argumento, fazendo leves alterações, ou grandes alterações. Toda vez que as velas de ignição estavam avariadas, o motor do carro não dava partida. Logo, se as velas de ignição estiverem avariadas, então o motor do carro não dará partida. Este é um exemplo de indução que nós mencionamos na aula anterior. Quer dizer, observações particulares do caso de que velas de ignição avariadas eram a causa do motor não dar partida, levam a uma generalização que, se as velas de ignição estiverem avariadas, o motor do carro não dará partida. Nesse caso, a conclusão parece ser muito razoável. Então, nós vemos aqui a importância do raciocínio indutivo, que, embora não tenha uma força como a dedução, serve, em alguns casos, para percepção, não é, de regras gerais. Além disso, nós podemos apresentar uma outra versão que diz respeito à chamada abdução, que não tem nada a ver com alienígenas, né? O raciocínio abdutivo é do seguinte tipo: ele tem uma noção de melhor explicação, ele conclui uma possibilidade. Vejamos, o motor do carro não está dando partida. Se as velas de ignição estiverem avariadas, então o motor do carro não dará partida. Logo, as velas de ignição podem estar avariadas. Que as velas de ignição estejam avariadas é uma boa explicação para o carro não dar partida. Isso é um exemplo de raciocínio abdutivo que é muito empregado no raciocínio científico. Finalmente, passemos à analogia. A forma da analogia relaciona 4 termos quando comparados. E a estrutura é a seguinte: A está para B,
assim como C está para D. Vejamos um exemplo de analogia. Nós podemos dizer assim, o prefeito está para a cidade, assim como o diretor está para a escola. Então, por exemplo, se nós formos explicar a uma criança que estuda numa escola, sabe que é a escola, sabe que é o diretor, o que é um prefeito, e também ela sabe o que é uma cidade, isso seria uma forma interessante, não é? Nós fazemos a comparação da autoridade do prefeito com a autoridade do diretor da escola, com relação à cidade e à escola, respectivamente. Então, a analogia é um tipo de raciocínio muito útil para a aprendizagem. Ou seja, quando nós tentamos entender coisas novas, nós nos baseamos no conhecimento já adquirido, em verdades já estabelecidas no nosso sistema de crenças, e a partir disso nós conseguimos, comparando e relacionando o que é igual e o que é diferente, não é? A analogia sempre tem esse caráter de comparar o que é igual e mostrar o que é diferente, nós conseguimos apreender novas ideias, novas noções. Por isso, é muito importante estudar o raciocínio analógico. Em Uma Casca de Nós, os 4 modos de inferência que nós estudamos nessa nossa disciplina. Para avançar mais um pouco, então, nós vamos revisar as falácias formais, falácia da negação do antecedente, falácia da afirmação do consequente e todos os silogismos que não sejam aqueles 19 que nós apresentamos na aula anterior, são falácias formais, ou seja, não são válidas devido à sua forma. Agora nós deixamos um pouquinho a lógica formal e passamos à lógica material, com relação à informalidade, no sentido de que o que importa é o conteúdo e não a forma. Vejamos algum exemplo, ou melhor, uma classe de falácias informais. A falácia informal é uma inferência inválida devido ao seu conteúdo. Primeiro exemplo de falácia informal, o chamado argumento ad hominem. A falácia do argumento ad hominem, ou argumento contra a pessoa, é um tipo de falácia que ataca a pessoa que apresenta um argumento, e não o argumento em si. Exemplo de um argumento ad hominem. Fumar faz mal à saúde, você diz. Mas você fuma, logo não deve fazer tão mal assim. Bom, nós podemos, obviamente, perceber que esse raciocínio, esse argumento aqui, é inválido. O fato da pessoa fumar ou não e dizer que é um malefício para a saúde o uso do fumo, não é? Fumar cigarros, etc., não quer dizer que seja bom ou mal, né? Quer dizer, se a pessoa fuma ou não é indiferente para a percepção da questão da saúde com relação a fumar ou não. Portanto, esse tipo de argumento é inválido. Ele é chamado também de tu quoque, tu também. Então aqui, essa falácia é chamada de tu quoque, porque diz, você também. Então, você fuma, então provavelmente fumar não faz tão mal à saúde do modo que você está defendendo, né? Naturalmente que é importante haver uma certa coerência entre aquilo que se faz e aquilo que se prega, correto? Porém, do ponto de vista lógico, não há razão para se negar a conclusão da questão do fumo e da saúde, não é? Que o fumo é prejudicial à saúde, fumar é prejudicial à saúde, a partir da asserção de que o sujeito que defende isso fuma ou não. Outro exemplo de falácia informal é a falácia do espantalho. A falácia do espantalho baseia-se na construção de um argumento de fácil refutação e atribuição ao oponente, ou seja, se distorce aquilo que o sujeito está propondo e ataque-se aquela versão distorcida da proposta do oponente. Exemplo, ou melhor, exemplos. Os políticos de direita são aqueles que acham que os ricos devem continuar ricos e os pobres devem morrer de fome. Por isso, você só pode votar em políticos de esquerda. Ou seja, além de um ataque à pessoa aqui, do ponto de vista da falácia do espantalho, se distorce aquilo que supostamente defendem alguns políticos de direita, a fim de propor a alternativa. De modo análogo, nós podemos ver: esquerdistas são malucos coletivistas que querem destruir a civilização e obter o poder. Logo, nenhuma de suas propostas merece atenção. Ora,
Se nós nos basearmos num princípio caritativo, nós temos que ver o que dizem os políticos de direita, o que sustentam os políticos de esquerda, e aí sim tirar as nossas conclusões. Primeiramente, que é um ataque aqui às pessoas, não é? E, ainda por cima, uma distorção das suas propostas, ainda que possamos concluir aí também essas duas proposições, dependendo da perspectiva política de cada um, não é? Mas o ponto aqui é, você não está tomando aquilo que o sujeito diz, e sim algo que você atribui ao sujeito e ataca aquilo como se fosse o grande argumento do seu oponente. Isso é uma forma inválida de inferência. O argumento ad misericordiam, ou apelo à misericórdia, é um outro tipo de falácia informal. É um argumento que necessita de uma resposta a um apelo de tipo emocional e compassivo. Exemplo: mãe, se você não me deixar ir ao cinema com as minhas amigas, nunca mais elas vão querer sair comigo. Não é? Ou seja, é uma chantagem emocional aqui com relação ao objetivo da menina, não é? Ou do menino, de sair, apelando para a mãe de modo emocional, emotivo, sentimental. Ora, qualquer tipo de apelo à emoção não está no contexto do raciocínio lógico, não é? Então, apelar à misericórdia, apelar às emoções, não garante que a conclusão é verdadeira. Simplesmente assim. Outro tipo de argumento é o argumento ad populum, ou apelo à maioria. É um argumento que tenta obter uma conclusão mediante o fato de ser o que a maioria pensa, concorda ou aprova. Exemplo: mãe, por que você não me deixa participar da viagem de formatura? Todo mundo vai. Ou seja, se todo mundo vai, deve ser algo bom, portanto eu devo fazer. Isso é simplesmente um exemplo de apelo à maioria. A conclusão de que é bom ou não ir, em função de que a maioria está fazendo, não se segue. Argumento ad ignorantiam, ou apelo à ignorância, é um argumento no qual uma conclusão é tirada pela falta de provas que a refutem. Exemplo: ninguém conseguiu provar que alienígenas existem, logo, eles não existem. Ou seja, pela falta de provas com relação a alguma coisa, se quer concluir que aquela coisa não é o caso. Isso não se segue, porque da mesma forma, alguém poderia dizer: ninguém conseguiu provar que alienígenas não existem, logo eles existem. É inverter exatamente o raciocínio, porque apela para a ignorância. A ignorância nunca serve como um ponto de partida para conclusões. Próximo argumento é a falácia ad baculum, ou apelo à força. É um argumento que objetiva uma conclusão mediante a indicação de consequências indesejáveis, caso a coisa não seja feita ou a conclusão não seja aceita. Por exemplo: menino, vai arrumar seu quarto, senão já sabe o que vai acontecer, né? Então, o argumento ad baculum é o típico argumento dos mafiosos, né, que vendem proteção aí para certos estabelecimentos comerciais. Quer dizer, as consequências podem ser nefastas se a conclusão não for assumida. O apelo à força é um exemplo de falácia informal. E, finalmente, as falácias de ambiguidade, que são muito importantes, especialmente na prática filosófica. Falácia de ambiguidade ou do equívoco. Se baseia na ambiguidade ou no equívoco acerca dos termos envolvidos em um argumento. Por exemplo, você diz que os únicos animais racionais são os homens. Quer dizer que as mulheres são irracionais? Aqui, claramente, o termo homem está sendo empregado em dois sentidos diversos, como o ser humano do sexo masculino e como sinônimo de ser humano. Então, quando nós dizemos o homem é um animal racional, nós estamos falando do ser humano, não do homem macho da espécie animal, não é? Então, obviamente, as mulheres estão incluídas nessa noção de homens porque é sinônimo de ser humano. Esse tipo de ambiguidade é utilizada consciente ou inconscientemente em certas disputas, em certas disputas e outras querelas. É fundamental se estabelecer o sentido dos termos empregados para se evitar falácias dos equívocos. Muito bem, estas são algumas das falácias informais mais importantes, existem outras, incentivo que procurem outras versões, não é? Outras estruturas que são formas inválidas de inferência, e vimos quais são, em geral, as falácias formais
especialmente aquelas que são versões deturpadas de formas válidas. Bons estudos, busquem ler com muita atenção a bibliografia indicada, procurem outras fontes e aprofundem nesses temas que são fundamentais para o raciocínio correto e o pensamento crítico. Até a próxima aula.